aqui para falar mais um pouquinho do nosso Deus. Todas as vezes que nós reunimos em célula, sempre é para falar a palavra de Deus. A gente tem comunhão, tem louvor, tem oração, mas o ponto principal na célula é a palavra de Deus. Sempre conectadas na palavra de Deus, que é poderosa, que nos liberta, nos cura. Amém? Então eu estou dando um tempinho aqui para todo mundo chegar. Nós somos da IECG. Você que está vindo a primeira vez na célula, eu quero te apresentar a igreja IECG, Igreja Evangélica Comunidade Global. Nós somos uma igreja em células. Ganhamos as através das células e nós temos tido muito êxito nesse modelo de células. A gente tem desempenhado um papel muito importante na sociedade, trazendo dentro dos lares, levando para dentro dos lares a arca do Senhor. Então nós temos, como povo de Deus, estendido as nossas tendas para os lares onde a arca do Senhor é estabelecida e ali a luz do Senhor brilha naquele território. Cada lugar de Campo Grande onde nós temos uma célula é um território onde a luz do Senhor chegou para trazer entendimento e revelação. Glória a Deus por você que é líder de célula, que toda semana se prepara para trazer uma palavra na sua célula, tem recompensa, tem galardão. Deus não fica devendo nada para ninguém, a gente sempre vai receber dele as bênçãos prometidas para aqueles que o servem. Amém, queridas? A visão celular é maravilhosa. Nós estamos aqui reunidas como uma grande célula. Essas mulheres hoje na segunda-feira, na terça, na quinta, nós temos células na segunda, na terça, na quinta, no sábado. Nesses dias da semana nós temos células à noite, no sábado à tarde. Então é muito bom viver em células. Amém, queridas? E eu dei o início agora aqui, esperando, mas agora eu já vou iniciar. Eu vou iniciar agora a palavra de Deus, tá bom? Eu desativei os comentários para mim não ficar prestando atenção, que eu fico querendo ver o nome de cada uma de vocês que está chegando. Quero cumprimentá-las na paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz que excede o entendimento do homem guarde os nossos corações. Amém? Nós vamos agora orar para iniciar essa célula. Em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos onde você está, que você concentre agora naquilo que Deus vai falar ao seu coração. Pai querido, eu oro agora para iniciar, Senhor, esta reunião e coloco diante de Ti cada vida que está aqui, Senhor, participando, Senhor, desta célula, que os seus olhos espirituais sejam abertos, que seus ouvidos espirituais sejam abertos, que um novo tempo, uma nova história escrita por Ti, Senhor, se inicie na vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Um tempo precioso, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, queridas? Esse é um momento em que nós nos separamos para estarmos a sós com Deus. É um tempo muito precioso nas nossas vidas e que chama célula, sabia? A célula é assim, a gente deixa tudo e vai para a célula para ouvir a palavra de Deus. Então, agora que você se aquiete, para a gente estar juntas aqui, ouvindo mais de Deus. Hoje a palavra que eu tenho para vocês, o tema dela é retenha firme a confissão da esperança. Retenha firme a confissão da esperança. O que você tem confessado nestes dias? Qual tem sido a sua confissão? Você tem confessado a palavra de Deus ou você tem confessado o que você tem ouvido nos noticiários, que você tem ouvido talvez nos grupos do WhatsApp? O que você tem confessado? Então, hoje eu quero trazer uma palavra a respeito da nossa confissão. A nossa confissão, ela é poderosa e ela move o céu sobre as nossas vidas. Você sabia disso? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23. Amém? Muito importante você estar com a sua agenda, estar com a sua Bíblia aí com você, para você acompanhar. Amém? Olha, diz assim Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança,
sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ah, que lindo, né? Quem fez a promessa para nós? Deus que fez as promessas. Nós temos na Bíblia, segundo alguns mestres da palavra de Deus, cerca de 8.000 promessas nós temos na Bíblia. Promessa é tudo aquilo que vem da parte de Deus, nos dando uma promessa para algo que nós vamos conquistar, amém? Então, quem fez as promessas nas nossas vidas, ele é fiel. Por isso eu quis colocar esse louvor da fidelidade, a respeito da fidelidade de Deus. Então nós temos que guardar firmes a confissão da esperança. Aquilo que nos dá esperança é o que nós temos que guardar no nosso coração. Amém, queridas? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que tem dado esperança ao seu coração? É você ouvir a palavra de Deus, é você ouvir os comentários a respeito desse tempo que nós temos vivido, o que tem te dado esperança. A cada reunião de célula, a cada culto, nós presenciamos pessoas testemunhando a respeito do que a palavra de Deus tem feito nesse momento em que nós estamos vivendo como nação, como mundo. O mundo todo foi paralisado por um vírus, na verdade. O mundo todo foi paralisado por um vírus. E nós agora, diante dessa calamidade que nós temos visto em todas as nações da Terra, o que nós temos confessado a respeito disso? O que nós temos trazido à nossa memória? No início de tudo isso que tem acontecido, eu vi muitas pessoas aterrorizadas. Eu vi pessoas amedrontadas. Lógico, não estou falando que não justifica o medo e o terror que as pessoas viveram no início. Hoje eu vejo que estão mais tranquilos, mas o que eu quero dizer é que quando nós guardamos firme a promessa dentro do nosso coração, nós não vamos temer. O medo não vai dominar a nossa alma, porque dentro do nosso coração nós temos as promessas guardadas, firmes promessas da parte de Deus. Você que está aí agora me ouvindo, você tem alguma promessa da parte de Deus que você lembra rapidinho dela? Você se lembra de alguma promessa? Pensa aí rápido, você lembra de alguma promessa? Hein? Eu tenho uma promessa que acho que todo mundo assim tem ela rapidinho na boca. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É a promessa que mais nós temos rápido na nossa mente para liberar. Porque às vezes a gente fica pensando, ai, que promessa que eu gosto mais? Que promessa me toca mais? Mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma promessa que está rapidinho nos nossos lábios, não é verdade? Então, quando nós retemos firme esta confissão, reter firme quer dizer que eu vou ter guardada no meu coração e vou liberar essa promessa quando necessário, quando o medo ou qualquer tipo de notícia ruim chegar. E nós vamos ver no livro de Lamentações, é um livro que o profeta Jeremias escreveu esse livro. Jeremias escreveu o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. Este profeta, ele viveu num tempo de grande caos sobre a nação de Israel. Ele viveu num tempo muito ruim, em que a nação de Israel estava sendo assolada, e tudo que ele ouvia e o que ele via, ele chegou a ter uma hora que ele declarou assim, que havia perdido as forças dele e a sua esperança também. O profeta, ele estava já desistido. Ele estava desistido. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Lamentações comigo, no capítulo 3. Nós vamos ver um pouquinho da palavra desse profeta a respeito das dificuldades que ele passou e como ele venceu as dificuldades, como ele venceu aquele tempo em que Israel estava sendo assolada e passando aquela calamidade. E ele nos ensina que eu quero passar para que nós, nesse tempo em que nós temos vivido, nós aprendamos com ele como ele superou tudo aquilo que ele viveu. Ele declara que ele é um homem que ele viu a aflição. Está lá no capítulo 3. No capítulo 3, no versículo 1, ele declara: eu sou um homem que viu a aflição. Seguindo no capítulo 2, ele diz assim: andei nas trevas e não na luz. Ele começa a declarar a angústia que ele estava vivendo. Fartou-se de amargura.
no capítulo 15 daí, você vai no versículo 15. Eu falei meio rápido, eu vou repetir para vocês. No capítulo 3, no versículo 1, ele declarou: eu sou um homem que viu aflição. Aí no versículo 2 do capítulo 3, ele diz: andei nas trevas e não na luz. Aí lá no versículo 15, a gente vai pular alguns, fartei-me de amargura. Aí no versículo 17, fui privado de paz. Amém? E também no 17, esqueci-me do que é prosperidade. Aqui ele relatou como a alma dele estava naqueles dias em que ele foi afligido por toda aquela calamidade que aquela nação estava vivendo. Então ele declarou aí como a condição da alma dele. A sua alma tem andado aflita? Você tem andado preocupada com tudo que nós temos assistido e visto? Como está a sua alma? Como você está vivendo? Você tem visto luz? Você tem esperança de que as coisas vão chegar a um lugar seguro? De que as coisas vão voltar do que era antes, como nós vivíamos antes? Você tem vivido amarga, desacreditada de Deus? Como que você tem vivido sem paz? Amém, queridas? Você já esqueceu o tempo em que você vivia bonança, em que você tinha alegria? Eu estou falando isso porque às vezes você não pode não estar, algumas de vocês possam não estar passando algum tipo de aflição ou necessidade. Mas tem muita gente que está aflita, medo de perder o emprego, medo. As pessoas que trabalham com venda, quanto elas estão perdendo nesses dias em que elas não estão trabalhando. Tudo isso traz aflição para a alma. Então, Jeremias passou por esse tipo de aflição. E o profeta não só ouvia falar da assolação e do caos, mas os seus olhos constataram a realidade que veio sobre a nação de Israel. Ele não só ouviu, ele viu o que a nação de Israel estava passando. Então ele estava angustiado, aflito, nervoso, preocupado. Mas para se esquecer, ele chegou a se esquecer do que era prosperidade. Então, quando a Bíblia relata que ele até se esqueceu do que era prosperidade, esse tempo deve ter sido deve ter sido muitos dias. Deve ter passado anos até em que ele viu a calamidade ali naquela situação em que aquela nação estava passando. A Bíblia não fala quanto tempo que essa nação passou essa aflição, mas pelo relato dele deve ter sido muito tempo. Mas como nós temos vivido já um mês, né? Um mês que os comércios foram fechados, as igrejas não podem celebrar os cultos. Faz um mês, eu me lembro que foi no dia 16, nós terminamos o congresso no dia 15, no dia 16 a notícia de que não teríamos mais culto. Então nós estamos há 30 dias de quarentena, há 30 dias com situações em que as pessoas não podem trabalhar, algumas já estão trabalhando, mas aquele profeta, ele nos conta de toda a aflição que ele passou, mas na sua angústia ele trouxe à memória aquilo que poderia lhe dar esperança, que está em Isaías. Em Lamentações, ele continua falando que no 18, a gente leu o 17, mas no 18 diz assim: pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Já pensou a condição que ele estava? Ele estava desesperançado, ele estava sem força, ele estava sem nenhum tipo de esperança, quando ele trouxe à memória: a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. A alma do profeta estava tão abatida, seus olhos e ouvidos e, consequentemente, os seus pensamentos estavam voltados para a assolação e para a calamidade. Mas para a glória de Deus, Jeremias, ele não parou ali, contemplando toda aquela calamidade. Ele não parou ali, ele não ficou ali, vamos dizer assim, triste, decaído. Ele trouxe a esperança, que está no Lamentação 21, continuando aí no 21. Todavia, lembro-me também do que me dá esperança. Que é 22 ao 25. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ele trouxe a esperança
que Deus é misericordioso e que por causa das misericórdias do Senhor nós não seríamos consumidos. Ele diz assim: porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Ele trouxe a memória. No meio de tudo, de toda aquela assolação, de toda aquela desgraceira que ele estava vendo, a calamidade ali naquela nação, depois de ele ficar abatido, certamente esse profeta tinha intimidade com Deus, né? Porque daí ele se lembrou das misericórdias de Deus. Ele se lembrou que certamente Deus é bondoso e Deus é generoso. Eu acabei de ouvir há poucos minutos uma discípula me contando um testemunho de como foi a venda de chocolate que a filha dela produz. Ela vendeu mais nesta Páscoa do que na Páscoa do ano passado. Ela teve que contratar pessoas para ajudá-la. Então, quando eu ouço esses relatórios positivos, né, eu fico assim encantada com o mover de Deus. Eu fico maravilhada porque em meio a esse caos, essa jovem empresária que está começando a sua empresa de confeitaria, né? Estou profetizando já uma empresa de confeitaria na vida da Mari. E ela investiu, ela comprou muitos produtos para produzir. E de repente, depois de ter investido uma quantia naqueles produtos para produzir e vender os ovos de Páscoa, os chocolates, os bolos que ela faz, de repente ela deve ter ficado angustiada. Ela não me falou, mas ela ela não comentou se ficou angustiada, mas todos nós ficamos angustiados. Quantos testemunhos de pessoas que estavam doando os chocolates por causa de estar fechado, quantas pessoas tiveram perdas, foram tantas as perdas. E agora ela me passou um áudio testemunhando o quanto elas venderam. Vendeu mais que o ano passado. Então, em meio a essa calamidade, se nós tivermos uma confissão de esperança, que você mesmo com a sua loja fechada, você mesmo com as suas clientes que não estão indo na sua loja, você mesmo que você não está vendo nenhuma, vamos dizer, luz para as suas contas que você tem no final do mês, para as suas os seus empreendimentos, aquilo que você investiu, os seus investimentos precisam ser pagos. Creia em Deus. Traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Traga à memória que o nosso Deus é misericordioso e Ele é fiel. O que nós não podemos é deixar de manter a nossa confissão a respeito deste acontecimento. Eu quis compartilhar com você o testemunho desta minha discípula que passou agora para mim aqui. Antes de começar a live, ela passou. Para vocês entenderem que mesmo no meio a vamos dizer, tantos relatórios de que não ia vender, de que as pessoas iam ficar com tudo o que compraram armazenado, ela vendeu. Ela vendeu. Amém, queridas? Então, retenha firme a confissão. Com certeza ela não ficou lá achando, não vou vender, não vou nem anunciar, não está ninguém vendendo. Imagina, com certeza ela não ficou de braços cruzados esperando a calamidade passar. Ela teve uma atitude, né? Ela deve ter oferecido, ela deve ter divulgado. Amém, queridas? Então nós temos que continuar divulgando. Você que mexe com vendas, você não pode achar que não, por causa dos comentários que não está vendendo, que não vai vender, você se conformar com essa confissão. Não se conforme com essa confissão. Tem muitas áreas que estão girando normalmente, muitas empresas que estão vendendo normalmente. Amém, queridas? Então, o que eu quero dizer para você, não se sinta derrotada, não se sinta desistida.
Confesse que a sua venda vai ser maior do que a do outro mês, daqui o mês que vem. Confesse. Confesse que o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. Confesse todas as palavras que vêm à sua mente de esperança. Amadas, Deus abre porta onde não tem para aqueles que agem em fé. Para aqueles que andam em fé, as portas onde não tem são as portas que Deus abre. Tem portas que parecem fechadas para você. Você não está vendo por onde você vai passar. Mas se você crer, se você confessar a palavra de Deus, se você ficar firme, retendo firme a sua confissão, Deus vai abrir porta onde você nunca achou que poderia existir, sabia? E eu quero profetizar portas abertas na sua vida que você nunca imaginou que poderiam existir. Portas que Deus vai abrir para você, se você reter firme a sua confissão de fé, que Ele é fiel. E que aquele que prometeu é fiel e Ele cumpre o que prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de tudo aquilo que Ele nos promete na sua palavra. A palavra de Deus é um livro de promessas. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, nós somos edificadas. Nós somos fortalecidas. Porque este é o alimento que nosso espírito precisa para declarar a palavra de Deus. Amém, queridas? Manter firme a nossa confissão da nossa esperança, manter firme a nossa confissão. Manter firme que a palavra de Deus que diz que 1.000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa esquerda e nós não seremos atingidos. Nós temos que manter firme a nossa confissão. Eu tenho alguns imóveis que eu alugo e hoje eu falei com um dos inquilinos e a primeira coisa que ele começou a falar para mim é que ele foi demitido. E eu falei para ele, eu ouvi todo o relatório dele, da demissão dele, fiz algumas conversas, mas eu conversei um tempão com ele. E eu falei para ele, você vai acreditar que a semana que vem o seu patrão não vai te chamar? Vai te chamar. Seu patrão vai te chamar, você sabe por quê? As vendas vão se aquecer do mesmo jeito como foram aquecidas e você vai ser chamado de volta para sua empresa. Você tem que confessar isso. Agora, se você ficar desistido, como você está aí falando para mim, que faz não sei quantos dias que você não sai de casa, por medo, porque você já teve um problema de pneumonia, realmente você já está fadado à derrota, porque você está confessando a sua derrota. Você está confessando que você é uma vítima dessa praga. Amém, queridas? Então, qual tem sido a nossa confissão? Qual tem sido a nossa confissão? Nós vamos continuar acreditando que o caos vai permanecer para o resto das nossas vidas? Ou nós vamos olhar para Jesus e ver nele aquele que, quando o mar estava agitado, quando a tempestade estava agitando aquele barco onde os discípulos deles estavam, o que ele fez? Acalmou o mar. Quem é esse que até o mar, quem é esse? Aquela música linda. Então, Jesus estando no nosso barco, Jesus estando na nossa casa, na nossa vida, nós não temeremos mal algum, porque praga alguma chegará na nossa casa. Essa tem que ser a nossa confissão. Amém, queridos? A nossa confissão, queridas, tem que ser a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero dizer para vocês que Deus, quando Ele promete, todas as promessas dele têm o sim e o amém. Nós vamos ver isso lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20. Diz assim, vou esperar você um pouquinho, você encontrar aí. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há em Deus, nele há um sim e por ele o amém. Para glória de Deus por nós, se é promessa da parte de Deus, temos dele o sim. Temos o sim de Deus quando ele promete. O que Deus tem como promessa para a nossa vida, vamos dizer, a nossa vida financeira? Qual que é a promessa que te vem à memória quando você pensa na sua vida financeira? Imediatamente eu me lembro que trazei todos os dízimos à casa do tesouro e eu vos abrirei as janelas do céu. E fazei prova de mim. Isso está em Malaquias 10. Se eu não vos derramar uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Essa é uma promessa, amadas, que em momentos assim que eu me vejo, vamos dizer assim, sem provisão, eu trago a memória a Deus. Você sabia que nós podemos trazer as promessas dele na presença dele e apresentar a ele as promessas que ele nos deu? Eu chego para Deus e falo, Deus, a sua palavra diz
que todo dizimista tenha as janelas do céu abertas sobre a sua casa, sobre a sua vida. E o Senhor diz que lá em Malaquias 10, que o Senhor nos ensina que nós podemos fazer prova do Senhor. E eu quero fazer prova do Senhor nesse dia. Eu falo com Deus dessa maneira, porque sou dizimista fiel. Então, eu digo a Deus assim, a tua palavra me garante que se eu sou dizimista, as janelas do céu se abrem sobre a minha vida. E desta forma, amadas, eu tenho andado e crido nas promessas de Deus. Eu tenho crido no que a palavra de Deus me diz. Se eu não crer na palavra, de nada adianta eu meditar nela. Amém? Então, todas as promessas de Deus, nele tem o sim e nele tem o amém. Quando nós falamos de manter firmes a confissão da nossa esperança, estamos falando em colocar todo o nosso ser no cumprimento dessa promessa, nas promessas do Senhor. Todo o nosso ser. Eu te dou dando um testemunho a respeito da vida financeira. Que eu chego diante de Deus e eu falo, Senhor, a sua palavra me diz que se eu trago meus dízimos e as minhas ofertas à casa do tesouro, o Senhor me abrirá as janelas do céu. Quando eu olho isso, eu vejo que as janelas do céu abertas significa que Deus, Ele vai me mandar níveis de bênção que eu nem consigo imaginar. Vamos trazer uma promessa para nossas vidas que fala a respeito da nossa saúde. Tem um Salmo 103 que ele diz assim que ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Olha que promessa mais maravilhosa. Ele perdoa todas as nossas iniquidades e nos sara. É Ele que perdoa e é Ele que sara. São palavras são promessas para as nossas vidas. Ele diz que levou sobre si todas as nossas enfermidades naquela cruz do Calvário. São promessas. Nós temos promessas da parte de Deus em cada área da nossa vida. Cada área da nossa vida, Ele faz promessas em que nele tem um amém, nele tem um sim, nele tem um amém. Amém, queridas? Então, se você, diante de tudo que nós temos vivido, você renovar a sua mente. Vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. Eu quero ver com vocês, Romanos 12. Tá aqui, Romanos 12. No capítulo 1. Romanos 12, versículo 2, tá? Ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amolde ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A Bíblia está nos dizendo que nós precisamos ter uma mente moldada pela palavra de Deus, não pelos pensamentos e os ensinos do mundo. Não se amolde aos padrões deste mundo. Os padrões deste mundo é loucura. É loucura para o mundo quando você fala em dízimo, oferta e primícia. É loucura para o mundo. Loucura para o mundo. E quando nós nos amoldamos ao padrão da Bíblia, isso fala de fé. Né? A palavra de Deus transforma a nossa mente para que nós possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade de Deus para nossas vidas. Isso é uma promessa. Sabia? Isso é uma promessa. Deus está falando que existe uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus para nós. Isso é uma promessa. Então, se existe essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, que nós temos que fazer, aqui a Bíblia está nos ensinando, que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Como que nós mudamos a nossa mentalidade? Nós mudamos a nossa mentalidade meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós meditamos nela, ela nos torna mulheres de fé, mulheres ousadas e intrépidas. Você sabia disso? A palavra de Deus, ela traz revelação, cura, e ela traz libertação para as nossas vidas. Então, quando nós
entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, quando nós começamos a nos relacionar com Jesus, quando nós chegamos a Ele, nós temos uma mente instruída por tudo aquilo que nós vivemos até aquele momento. Quem nos instruiu? Nossos pais, professores, o mundo nos instrui. Então nós temos dentro de nós todo um conhecimento humano. Quando nós vamos transformar a nossa mente através da meditação na palavra de Deus, nós vamos a cada dia nos tornarmos a imagem e a semelhança de Deus, que é um Deus do sobrenatural. Não é natural, amadas, vocês ouvirem eu falar para vocês que Deus supre cada uma das minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você vai falar assim, isso é impossível. Mas eu quero dizer para vocês, há muitos anos atrás, quando eu cheguei a Jesus, e eu comecei a ser transformada, transicionada naquilo que eu confessava, como que saía dos meus lábios, eu comecei a ser transicionada pela palavra. Eu sempre tive o hábito de declarar as promessas de Deus na minha vida. Todo o tempo eu declarando a palavra de Deus. Se eu tenho uma situação em que eu estou lutando por aquela situação, eu procuro na Bíblia uma palavra para me declarar a respeito daquela situação. E no meu início da minha conversão eu tinha muitas dificuldades, e eu comecei a declarar a palavra de Deus, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das minhas necessidades. E por muitos anos confessando esta palavra, eu pude entender que eu não tenho necessidade de nada, eu não tenho falta de nada. Eu posso querer algumas coisas, mas eu sou suprida em tudo. Em tudo Deus supre as minhas necessidades. Amém? Então, quando nós declaramos, nós vamos renovando a nossa mente com a palavra de Deus, a nossa confissão vai ser diferenciada. Amém? Você pode encontrar pessoas aterrorizadas, com medo. Você pode encontrar pessoas desistidas de viver. Você pode encontrar pessoas que estão pensando que o mundo vai acabar agora, que o mundo está acabando, que essa praga veio como o fim do mundo. Nada disso é da parte de Deus. Quando você tem a palavra de Deus guardada no seu coração e os enganos chegam até você, você vai ficar em paz. Porque a palavra de Deus está guardando o seu coração. Quando nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração, não tem nenhuma mentira que vai roubar a verdade do nosso coração. Nós teremos paz, nós teremos alegria, nós teremos tranquilidade, porque nós sabemos no Deus que nós cremos. Nós sabemos no Deus poderoso e fiel. Uma das características do caráter de Deus é a fidelidade. Deus é fiel, mesmo a gente sendo infiel, Deus continua fiel conosco. Amém, queridas? Então, nós temos da parte de Deus uma promessa de fidelidade. Ele é fiel, não se esqueça, traga a memória, que mesmo eu sendo infiel, Deus continua fiel. Mesmo eu sendo infiel, Deus continua sendo fiel, Ele não muda. Amém, queridas? Nós, com a nossa infidelidade, é que atraímos e abrimos brechas para o nosso inimigo da nossa alma nos destruir. Mas Deus continua fiel. Amém, amadas? Então, hoje, a palavra que eu quero deixar no coração para vocês refletir, para vocês estarem pensando, amadurecendo dentro do seu coração. O que eu preciso? Do que eu preciso me desconectar? Do que eu preciso me desconectar para que a minha vida possa viver, para que eu possa viver na presença do Senhor e ouvir a doce voz do Espírito Santo? O que tem me roubado da presença de Deus? O que tem me roubado da minha leitura? O que tem me roubado de ouvir o louvor, de adorar a Deus, de tirar o meu tempo para estar orando, para estar meditando na palavra de Deus? Eu quero que você reflita a respeito disso. Porque, amadas, a questão das redes sociais, o WhatsApp, se a gente não prestar muita atenção, eles nos roubam o tempo em que nós teríamos para ficar com Deus. Amém? Nós temos que estar sempre atentos, porque o celular é muito útil. É algo assim que resolve muitas situações da nossa vida, mas também rouba o nosso tempo, rouba a nossa qualidade de vida.
rouba nosso tempo para ouvir a voz do Senhor. Amém, minhas amadas? Então, eu quero deixar isso para você. Reflita do que você precisa se desconectar. O que tem roubado o seu tempo com Deus? Para que você seja renovada com a palavra de Deus e experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para eu experimentar a boa, a perfeita vontade e agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Amém? E eu quero abrir com vocês uma palavra que está no livro de Provérbios, no capítulo 11, a respeito do dar, da generosidade. E eu quero dizer para vocês, capítulo 11, versículo 24. Olha, diz assim, você achou aí? Livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outro retém o que deve dar e cai na pobreza. Coisa linda, né? O versículo seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso prosperará. Eu quero falar dos dízimos, as ofertas e as primícias, que hoje eu postei no meu feed desse Instagram, Líderes de Células Apostólicas. Eu postei no feed lá todas as contas. Se você desejar no seu coração entregar o seu dízimo, fazer oferta ao Senhor, você tem lá todas as contas que você precisa para isso. Então, queridas, a confissão dos nossos lábios tem que ser mudada. A confissão a respeito do que nós vivemos dentro da nossa casa. Eu me voltei muito para falar da confissão a respeito da vida financeira, da vida de saúde, mas o Espírito Santo me lembrou agora que eu quero trazer a memória de vocês a respeito da confissão que nós temos feito a respeito dos nossos familiares. Quantas vezes você confessa a respeito dos seus filhos? O que você tem confessado a respeito do seu esposo, dos seus pais? Não tem jeito, são insuportáveis. O que você tem confessado? Às vezes você confessa que a sua mãe está insuportável, o seu pai é isso, o seu filho, o seu irmão. Você sempre está confessando aquilo que é ruim na pessoa que você se relaciona, tanto no seu trabalho quanto dentro da sua casa. Mas eu tenho experimentado que quando nós confessamos as coisas boas que essa pessoa tem, porque todo mundo tem um lado positivo e um negativo, eu vou estar trazendo à minha memória as coisas boas dessa pessoa e eu vou querer estar com ela. Mas se eu começo a me lembrar só das coisas ruins, só a trazer à memória aquelas coisas, a chatice, as coisas que nos chateiam, nós não vamos querer estar com essa pessoa. E a gente vai deixando ou o esposo ou o filho, talvez para o segundo plano. E a gente vai vivendo só com aquelas pessoas que a gente acha ótimo. Então, amadas, a confissão também a respeito dos relacionamentos é muito importante você confessar. Se você tem uma pessoa que precisa produzir na sua vida de uma forma diferente, comece a liberar no reino espiritual, confessar aquilo que você está vendo lá no futuro. Eu fico pensando, quando Deus nos fez, e eu fico pensando que quantas de nós andamos pelos caminhos tortos, quantas de nós andamos pelos caminhos promíscuos, e Deus ali olhando, mas Ele sabia quem você era, porque foi Ele que te criou. E Ele não desistiu de você, mesmo sabendo que você andou por lugares escuros, pela escuridão da vida, pelos lugares escusos. Mas Deus, Ele olhava mais além daquilo que você estava fazendo. Ele te olhava como Ele sonhou que você seria. E Ele não desistiu de olhar você como você seria. Por isso hoje você está aos pés do Senhor. Lindo isso, não é verdade? Então isso que eu quero dizer para você. Tem pessoas ao seu lado que elas talvez para você estão sendo insuportáveis. Mas olha para essas pessoas lá no futuro como Deus vê. Como Deus vê. Às vezes o seu esposo hoje está insuportável. Mas você pode olhar lá no futuro, como Deus está vendo vocês dois
vencendo cada etapa da vida de vocês? Com os filhos a mesma coisa? Veja lá no futuro o seu filho liberto, curado. Para de olhar agora as coisas presentes que talvez você ainda não tenha vencido. Amém, queridas? Eu quero encerrar agora esse momento na presença do Senhor, orando por cada uma de vocês. Depois eu vou abrir os comentários para a gente bater um papinho, se der tempo, porque são 40 minutos, desliga, tá? Amém? Pai querido, eu apresento diante de Ti cada vida que está aqui comigo. Eu oro, Senhor, para que os olhos, os ouvidos, ó Pai, sejam desimpedidos, para que a Tua palavra, Senhor, revelada, entre nesses corações. Que as Suas filhas recebam, Pai, agora no coração delas esta verdade, que o Senhor é um Deus fiel, que promete e cumpre aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor cumpre as Suas promessas nas nossas vidas. Porque, Senhor, o Senhor não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pai, tira dos nossos corações cada situação traumática que nós vivemos, com homens e mulheres que nos decepcionaram e nos frustraram. Tira, Senhor, dos nossos corações as frustrações, para que nós possamos crer no Senhor como um Deus todo-poderoso e fiel, que cumpre aquilo que promete. Pai, às vezes no nosso dia a dia nós andamos com tantas pessoas que são infiéis, que não cumprem o que promete. E nós, ó Pai, levamos esse nível de desconfiança para o nosso relacionamento com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a vencer cada frustração, porque nós cremos num Deus fiel. Papai, em nome de Jesus eu abençoo cada vida com paz, com alegria, com provisão plena, com saúde plena. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos nossos líderes apostólicos, apóstolo Edmilson e apóstola Marisa, toda a sua casa. Derrama sobre a vida deles, Senhor, a cada manhã renovo nas forças. Derrama óleo fresco, sabedoria, Senhor, e que a provisão seja plena em todas as áreas da vida deles. Pelos os pastores da igreja IECG, seus familiares, pelos líderes de células, pelos anfitriões e pelos auxiliares. Amém, queridas? Eu quero agora orar para você que veio a primeira vez para participar aqui da nossa live, participar da nossa célula. Primeira vez você participou de uma célula. Eu quero fazer uma oração especial por você. Você pode falar agora, abrir o comentário. Oh, glória a Deus! Amém, queridas? Você pode se manifestar